Rádio Esportes. Debate. TIM 5G. Surpreenda-se com a líder em 5G. Meio-dia e 37. TIM surpreenda-se com a líder em 5G. Uma matéria que está no itatiaia.com.br. Você pode acessar lá, que é do nosso Léo na geral, o Léo Jimenez. Cruzeiro encerrou a campanha no primeiro turno. Agora, as chances desperdiçadas pelo ataque do Cruzeiro de balançar a rede adversária poderia ter mudado o panorama do Cruzeiro nesse primeiro semestre. Levantamento feito pela Itatiaia dos gols claramente perdidos pelo Cruzeiro. 20 chances nas 19 rodadas, ou seja, média superior a 1 por jogo. De forma isolada, o Wesley, com 6 erros claros, foi quem mais perdeu gols no Cruzeiro. E sem lembrar o seguinte, é uma análise subjetiva, tá? São considerados o posicionamento do atleta, dos adversários e o ângulo na hora da finalização. O Wesley é o primeiro, 6 chances perdidas. Depois aparecem Gilberto e Bruno Rodrigues com 3 cada uma. O Stênio vem depois com 2. Aparece Richard, que já foi embora. Rafael Bilu, que tá machucado. O Alisson, Henrique Dourado foi embora. O Papagaio e o Matheus Vital com uma chance clara cada uma. E aí, ô Simões, essa situação, esse levantamento feito pelo nosso Léo Jimenez aí, das chances perdidas pelo Cruzeiro, principalmente pelo ataque do Cruzeiro nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Ô Romano, primeiro que explica muito porque o Cruzeiro ocupa o meio de tabela do Campeonato Brasileiro. E eu acho que a pontuação e a colocação são até dentro do que se esperava ou até acima da expectativa, se a gente for levar em consideração o desempenho do time no Campeonato Mineiro. Mas eu acho que isso explica muita coisa, tá? Explica principalmente o baixo desempenho dentro de casa. O Cruzeiro, como mandante, perdeu para o Cuiabá, perdeu para o Goiás e empatou com o Coritiba. Então, esses aí são os 8 pontos que poderiam fazer o Cruzeiro ter um retorno muito mais tranquilo. O ponto de ontem faria muita diferença, Rô. Porque o Cruzeiro hoje ele está a 6 de vantagem em relação ao Z4. Se ele empata ontem, seriam 7 pontos. 7 pontos significaria ele ter uma rodada a menos, entendeu? Uhum. Porque esses 6 pontos com 2 vitórias, isso pode ser tirado em 2 rodadas. Se ele empata ontem, seriam 7 pontos, ele ganharia uma rodada. Os adversários perderiam uma rodada para poder ultrapassá-lo. Então, isso faz muita diferença. O Wesley, que é o que mais perdeu, e isso eu acho que o levantamento do Léo é muito bom, mas eu acho que até de cabeça a gente ia saber que era isso, né? Aí, o que acontece? O Wesley é outro jogador que não pode desperdiçar o número de oportunidades que ele vem desperdiçando pelo tamanho do investimento que o Cruzeiro fez nele. O Cruzeiro pagou 3 milhões de euros nele, com certeza é um dos maiores salários do elenco, e ele perde chances relativamente fáceis, né? Relativamente fáceis. Claro que a gente não pode comparar o Wesley com o Paulinho, que o Paulinho tem um nível superior ao do Wesley, como jogador, né? O Paulinho é mais jogador que o Wesley. A gente não pode fazer esse tipo de comparação entre os dois atletas, a gente acabou de falar do Paulinho. Mas os erros do Wesley, eu acho que são ainda mais graves do que o do Paulinho, no que se refere principalmente à questão de técnica, de formação de atleta. A gente percebe que muitas das vezes o Wesley, ele bate de forma equivocada na bola. Não faz o movimento que tem que ser feito, entendeu? Então eu acho que é uma situação muito preocupante que o Cruzeiro precisa tentar corrigir nesse retorno de Brasileirão, onde vai sofrer, e eu digo aqui desde o início, o título do Cruzeiro é o 16º lugar. Muita gente se empolgou com o início, a realidade do Cruzeiro, pelo tamanho do investimento e pela qualidade do time, é essa aí, nessa edição do Brasileirão de 2023. Concorda com ele, Oni? Infelizmente, sim. Hoje a realidade do Cruzeiro tá a 4 pontos do G8, e eu sempre falo G8 porque eu tomo como base o Campeonato Brasileiro do ano passado, que classificou 8 para Libertadores. Então tá a 4 pontos do G8 e 6 pontos da zona do rebaixamento. E 7 do G4. 7 do G4, que tá ali tudo grudadinho. Então, pra mim, ainda tá no lucro. Agora, o Wesley também tem algumas características parecidas com a do Paulinho. Tem 24 anos, o Paulinho tem 23. E a temporada em que o Wesley fez mais gol
E olha que ele jogou num Palmeiras protagonista, né? Ele surgiu num Palmeiras que era vencedor. Ele fez 6 gols, 5 gols. 6 gols ele fez no Sub-20, 5 gols. Foi a temporada que o ano que ele fez mais gol, ele fez 5. Também não é muito a dele, mas também ele precisa evoluir, porque, sem dúvida alguma, o Cruzeiro podia estar numa condição muito melhor, não só com os gols que ele perdeu, né? Mas toda a linha ofensiva que deixa a desejar, talvez esbarrando um pouquinho nesse caso, ô Romano, também na limitação de orçamento, limitação financeira, que não traz jogadores que estão mais habituados a serem artilheiros, a serem protagonistas e matadores. Mas o Wesley, quando entrava no time do Palmeiras e tal, todo mundo tinha a impressão, até cobrava, pô, como é que esse cara não é titular? Mas é mais pela habilidade, pela velocidade, não por fazer gols. E tem um outro ponto do Wesley, né? E aí a qualidade, que é a entrega dele no que se refere à recomposição. E que melhorou muito, né? Demais. Nossa. Então, quer dizer, ele é titular e é importante no esquema do Pepa. O torcedor precisa entender justamente isso. Cruzeiro ganhou 2 nas últimas... Gente, é mais ou menos isso aí. Porque, além de ter um time de um nível técnico mais baixo que grande parte do campeonato, né? Grande parte do campeonato tem um nível técnico superior ao Cruzeiro. O Cruzeiro vem sofrendo demais com lesões. Ontem foi o Vital, é o Matheus Pereira, é o Ramiro. Pô, a gente está dizendo aí de 3 jogadores que fazem o patamar do time subir. Né? Eles são muito superiores aos que jogam. E estão fora. Então, esse também é um outro ponto. Agora, o torcedor precisa entender. Muitas vezes o Cruzeiro precisa do Wesley, por quê? Porque o Wesley faz um trabalho de marcação, de recomposição, que é importante para que o time do Cruzeiro tenha equilíbrio. Não é assim, vamos botar um tanto de atacante. Não é assim que a coisa funciona para o Cruzeiro, pelo nível, né? O time ontem jogou com Jussa, Felipe Machado, Neres, Luciano Castan, contra o Palmeiras, que é o melhor time do Brasil. Então, a coisa precisa ser bem estudada. Que foi o confronto do campeão da Série A contra o campeão da Série B. Isso. E o Wesley também agora, ele tem uma coisa, né? Ele tem uma concorrência dura. Porque você tem Arthur Gomes, você tem Matheus Pereira, você tem Bruno Rodrigues, que são opções para jogar pelos lados. E todos tecnicamente superiores a ele. Pois é. E olha só, 12h44, nós vamos para o intervalo. Lembrando que o Rádio Esportes Debate é um oferecimento de TIM, surpreenda-se com a líder em 5G. E daqui a pouquinho a gente volta para falar o seguinte, hein? O clima tá quente no Flamengo. Teve MMA agora pela manhã. Teve briga agora pela manhã. E a gente vai falar sobre isso já já. O Esporte da Itatiaia agora tem novos canais exclusivos para você no Twitter, no Instagram e no Facebook. Siga o @Itatiaia Esporte para acompanhar em tempo real tabelas, resultados, notícias, vídeos e bastidores dos eventos em Minas, no Brasil e no mundo. @Itatiaia Esporte, porque você sabe, esporte é na Itatiaia.